Olá, eu sou a professora Priscila. Sejam bem-vindos à aula de Bioquímica 1 sobre o ciclo do ácido cítrico. Nessa aula, eu vou abordar as reações do ciclo do ácido cítrico, o quanto de energia é produzido nessas reações e como se dá a regulação das reações do ciclo do ácido cítrico. Eu inicio essa aula revisando as ideias associadas ao conceito de metabolismo. Nós já vimos na disciplina aqui que as reações enzimáticas raramente ocorrem de forma isolada nas células. Então, daí deriva o conceito de metabolismo, que é a soma de todas as mudanças químicas que ocorrem nas células, nos tecidos ou nos organismos. Nós podemos nos referir, então, ao metabolismo celular, ao metabolismo de um determinado tecido, ou então ao metabolismo de um organismo como um todo. E é nesse contexto que a gente também se refere às vias metabólicas, que são sequências de múltiplos passos em que o produto de uma reação catalisada por uma enzima serve como substrato para a reação enzimática subsequente, certo? E é importante destacar que diferentes vias metabólicas podem sim ter intersecções, porque o metabolismo é uma rede integrada, né, com reações químicas que se sobrepõem e se conectam com o propósito de viabilizar a sobrevivência do organismo. Então, eu chamo a atenção de vocês, né, para essa imagem que resume, né, a ideia do metabolismo. Então, a gente tem, por exemplo, começando da parte inferior esquerda da imagem, moléculas precursoras, que são monômeros pequenos, que vão sofrer ação do anabolismo ou reações anabólicas com consumo de energia química para que sejam produzidas macromoléculas celulares, como as proteínas, os polissacarídeos, os lipídios e os ácidos nucleicos. Por sua vez, quando nutrientes energéticos, como os carboidratos, as gorduras e as proteínas, forem ingeridos na nossa dieta, eles vão ser degradados através do catabolismo, ou seja, das reações catabólicas com consumo, perdão, com liberação com produção de energia, tá? Produção de energia, me desculpem, tá? E os produtos finais dessas reações vão ser moléculas, né, sem energia que vão ser liberadas pelo sistema excretor, como gás carbônico, amônia e água, né? E os monômeros que compõem esses nutrientes altamente energéticos vão ser justamente essas moléculas precursoras que o organismo vai utilizar para compor as suas próprias macromoléculas celulares, certo? O tema da nossa aula de hoje é o ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico também é conhecido como ciclo de Krebs, que é um nome que era mais empregado, né, nesse contexto de nomes que homenageavam cientistas relevantes, mas nomes não tão informativos, que vêm sendo aos poucos substituídos. E também ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Esse eu acho que é o nome menos comum, é o nome que eu menos vejo na literatura, tá? Mas é importante que vocês também saibam que ele existe, caso tenham contato com esse nome. O ciclo do ácido cítrico é a via metabólica para onde converge o catabolismo de carboidratos, dos aminoácidos e dos ácidos graxos. A gente está vendo o ciclo do ácido cítrico no contexto do catabolismo dos carboidratos, né? Nós vimos na aula anterior a glicólise. Então, o produto da glicólise está sendo direcionado para o ciclo do ácido cítrico. É nesse contexto que a gente começa a estudar esse ciclo, certo? O ciclo do ácido cítrico ele ocorre totalmente na mitocôndria, em oposição, por exemplo, à glicólise, que nós estudamos anteriormente, que ocorre toda no citoplasma. O ciclo do ácido cítrico também é chamado como um ciclo de tráfego. Tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer
que os compostos entram e saem do ciclo do ácido cítrico de acordo com a necessidade do organismo. Na figura à direita do slide, tá esquematizado, né, o ciclo do ácido cítrico no seu contexto celular. Tá? Então, vejam, na primeira parte dessa imagem, digamos assim, o estágio 1, né, do catabolismo, tá? É o catabolismo dos aminoácidos, dos ácidos graxos e dos carboidratos. Tá? Na verdade, tem a parte que mostra que glicose, mas na verdade a glicólise poderia ter anterior um passo, né, de que os carboidratos têm que ser degradados, carboidratos complexos, até glicose, certo? Então, chegamos na glicose e aí sim ocorre a glicólise. Este passo aqui, que eu estou indicando com a seta, é o que a gente viu na aula anterior. Tá? Então, vejam que nós estamos estudando este contexto, esta seta aqui, mas o metabolismo dos aminoácidos e dos ácidos graxos também converge, tá, para o ciclo do ácido cítrico. O produto da glicólise é o piruvato, certo? E não é o piruvato que começa a fazer parte do ciclo do ácido cítrico. Antes disso, nós vamos ver isso na aula de hoje, tá? O piruvato é sujeito à ação de uma enzima, na verdade um complexo enzimático, chamado complexo da piruvato desidrogenase, para que ele seja transformado em acetil-CoA. E essa molécula, sim, que é o resultado também, né, do metabolismo dos ácidos graxos e do catabolismo dos aminoácidos, é essa molécula que ingressa, né, no segundo estágio do catabolismo dessas moléculas, que é comum aí para o catabolismo dos aminoácidos, dos ácidos graxos e dos carboidratos, que é a oxidação da acetil-CoA, certo? O ciclo do ácido cítrico. Neste ciclo, o objetivo é produzir, então, essas moléculas que são transportadores de elétrons reduzidos, como o NADH2 e o FADH2, porque estas moléculas depois vão ser importantes na cadeia respiratória, ou no que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, tá? Que, por sua vez, vai gerar um gradiente de prótons necessários para o processo de fosforilação oxidativa, que é o processo que produz moléculas de ATP. Tá? Esses dois processos que eu citei agora, nós vamos estudar na aula seguinte. Tá? O nosso foco hoje é só aqui no ciclo do ácido cítrico. Nós estamos estudando no contexto do catabolismo dos carboidratos, mas estejam cientes de que o catabolismo dos ácidos graxos e dos aminoácidos se encaminha para o mesmo ciclo, certo? Bom, aqui na imagem, por favor, acompanhem também, né? São ilustradas as reações do ciclo do ácido cítrico, tá? Indicando, então, os momentos em que as moléculas de NADH são produzidas, certo? Também com a produção de FADH2 e GTP, que é convertido em ATP. Obviamente, não dá para ver detalhes das reações nessa imagem, mas a gente vai ver parte a parte, reação por reação, ao longo da aula, certo? Agora, a gente passa a analisar mais detalhadamente as reações do ciclo do ácido cítrico. O primeiro passo é a entrada do piruvato, que é o produto final da glicólise, dentro da mitocôndria. Isso acontece através da ação de transportadores específicos de piruvato, que estão localizados nas membranas da mitocôndria, certo? Então, é através desses transportadores que o piruvato é levado até a matriz mitocondrial, onde ele é o substrato de uma reação de descarboxilação. Essa reação, eu já citei anteriormente, faz com que o piruvato seja convertido em acetil-CoA.
e é realizada por um complexo enzimático, que é o complexo da piruvato desidrogenase, também conhecido como PDH. Esse complexo é formado por três enzimas, a piruvato desidrogenase, a dihidrolipoil transacetilase e a dihidrolipoil desidrogenase, mais 5 coenzimas. Tá? Então, aqui no momento das coenzimas, lembrem lá da nossa aula de vitaminas. Tá? Então, são a tiamina pirofosfato, o ácido lipóico, a coenzima A, o FAD e o NAD+, que aqui são derivados de ácido, o FAD e o NAD+, são derivados de ácidos nucleicos. Essa reação ela é regulada de duas maneiras. Através de inibição por produto, então, quando os produtos se acumulam em quantidade significativa, a reação é inibida, e os produtos são NADH e acetil-CoA, ou ela é regulada covalentemente, porque a enzima pode ser fosforilada ou desfosforilada, com o auxílio de enzima sinase e fosfatase. Então, por favor, acompanhem na imagem. Tá? Aqui está esquematizada a reação geral catalisada pelo complexo da piruvato desidrogenase. Então, à esquerda está representada a molécula de piruvato, tá? Com a ação do complexo enzimático da piruvato desidrogenase. São três enzimas, representadas aqui como E1, E2, E3, certo? É produzido NADH e é necessário tiamina pirofosfato, ácido lipóico, FAD, NAD+, coenzima A. Como produtos, temos o acetil-CoA e a liberação de CO2. Vejam também nas duas imagens representadas aqui, na parte superior à esquerda, é uma micrografia eletrônica, tá? De complexos da piruvato desidrogenase, são essas estruturas regulares que eu estou circulando aqui, tá? Que foram detectadas, tá? Em amostras isolados de rins, tá? De bovinos, tá? E na parte inferior é uma imagem tridimensional do complexo da piruvato desidrogenase. Nessa outra imagem, nesse esquema, estão representadas as três enzimas. Então, em amarelo, a piruvato desidrogenase, a enzima 1, em azul, a enzima 2, a dihidrolipoil transacetilase, e nessa terceira enzima, a enzima 3, nessa cor vermelha ou rosada, que é a dihidrolipoil desidrogenase. E, por favor, eu peço que vocês analisem assim com cuidado essa imagem, para vocês conseguirem localizar, né, espacialmente onde acontecem, né, onde estão os sítios, né, de cada reação e onde está o ponto de contato de cada coenzima, né, com o complexo enzimático da piruvato desidrogenase, certo? Por exemplo, a tiamina pirofosfato, né, ela age como coenzima, ela é necessária, né, para a ação da enzima 1 desse complexo enzimático da piruvato desidrogenase. Né? Que mais? A formação de NADH vai se dar lá na terceira subunidade, ou melhor, na terceira enzima deste complexo enzimático. São três enzimas distintas, né? Não são três subunidades de uma enzima, certo? Então, por favor, analisem com bastante cuidado, tá? Esse esquema.
Seguindo, então, com as reações do ciclo do ácido cítrico, a partir do momento em que nós temos o acetil-CoA, tá? Que esta sim é a molécula que entra nesta via cíclica, tá? Bom, então, a primeira reação do ciclo é a síntese de citrato a partir de acetil-CoA e oxalacetato, tá? É uma reação de condensação que forma o citrato, e essa reação é catalisada pela enzima citrato-cinase, sendo inibida pela presença do produto em grandes quantidades, e o produto é o citrato. A próxima reação do ciclo é a isomerização do citrato, tá? O citrato ele é isomerizado em uma molécula chamada isocitrato por uma enzima chamada aconitase. Existe uma molécula chamada fluorcitrato que inibe essa reação, tá? Inibe esta enzima, especificamente a enzima aconitase, tá? E essa molécula, o fluorcitrato, ela é utilizada como raticida, como um veneno, na verdade. E isso demonstra, né, a importância do ciclo do ácido cítrico nas células, porque se uma enzima é paralisada e, portanto, essa via é paralisada, a célula, né, essa reação é tão importante que o organismo, a célula não sobrevive e o indivíduo morre, tá? E então, são alguns exemplos meio mórbidos, né, quando a gente está falando dessas reações centrais do metabolismo celular, mas são exemplos úteis que demonstram, né, que o bloqueio total dessas vias leva os organismos à morte. Então, depois da reação de isomerização do citrato, que levou à produção do isocitrato, tá, acontece uma reação de oxidação e descarboxilação do isocitrato. A enzima que faz isso é a isocitrato desidrogenase, tá? Essa reação é irreversível, tá? E nesse momento vai ser gerada a primeira molécula de NADH do ciclo do ácido cítrico e vai ser liberada uma molécula de CO2. Essa reação ela é ativada alostericamente por ADP e pelo íon cálcio, e ela é inibida por ATP e NADH. Então, é mais ou menos a seguinte ideia. Se eu tenho energia, eu não preciso deste ciclo produzindo energia. Agora, se eu tenho pouca energia, que é o representado pela presença de ADP, então eu vou ativar esta enzima que contribui para a produção de energia nessa via. Então, por favor, acompanhem aqui na imagem. Aí, se vocês ficarem com um pouco de dificuldade agora durante o vídeo, acompanhem depois também com mais detalhes, olhando o material de vocês, porque vocês têm acesso aos slides do vídeo, tá? Então, a entrada do acetil-CoA no ciclo, o início, digamos assim, do ciclo se dá pela entrada do acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico, tá? Então, a primeira reação é a reação de condensação, tá? Que forma o citrato, certo? O citrato, essa reação aqui, a gente não chegou a comentar, tá? Ele pode ser, tem um passo intermediário, né? Que ele pode ser desidratado ou reidratado, tá? Pela ação da aconitase, mas nesse passo intermediário, ela leva à formação do isocitrato, tá? Que é o ponto que a gente falou diretamente. O isocitrato
é o substrato para essa reação de descarboxilação oxidativa, tá? Então, a gente chegou neste ponto aqui, tá? Em que nós temos o isocitrato. O isocitrato, nessa reação de descarboxilação oxidativa, faltou citar antes o produto, né? Nessa reação, vai ser produzida a primeira molécula de NADH e vai ser liberada uma molécula de CO2. Faltou citar qual é o produto da reação. O produto dessa reação é uma molécula chamada alfa-cetoglutarato. É essa molécula que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Então, neste momento, a gente tem aqui uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? A gente tem uma molécula com 5 carbonos e já produziu uma molécula de NADH, liberou uma molécula de CO2 no ciclo do ácido cítrico. Tá? Então, depois da quarta reação do ciclo, a gente tem a molécula de alfa-cetoglutarato, tá? Que vai ser o substrato de uma reação de descarboxilação. Essa reação é catalisada pelo complexo enzimático da alfa-cetoglutarato desidrogenase. O produto dessa reação é uma molécula chamada succinil-CoA. Tá? Essa reação leva à produção da segunda molécula de NADH e libera a segunda molécula de CO2 do ciclo. Tá? Esse complexo também necessita de várias coenzimas, tá? Tiamina pirofosfato, ácido lipóico, FAD, NAD+, coenzima A. Tá? Lembra lá as coenzimas, tá? Da piruvato desidrogenase. Né? O complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase é inibido pelos produtos e ativado pela presença de cálcio. Tendo succinil-CoA, o succinil-CoA vai ser clivado, tá, pela ação de uma enzima chamada succinato-tiocinase. Essa ligação que é clivada é uma ligação de alta energia, e essa energia é utilizada para fosforilar uma molécula de GDP, que então passa a ser uma molécula de GTP. Tá? E a tendência na célula, quando a gente tem uma molécula de GTP, é logo transferir essa energia aqui para uma molécula de ATP. Tá? Então, a gente tem o seguinte, uma molécula de GTP, ela vai reagir com uma molécula de ADP. E aí a gente volta a ter um GDP, 2 fosfatos, e uma molécula de ATP, tá? Então, o ATP, ele não faz parte do ciclo. A molécula que foi produzida foi o GTP, mas logo essa energia aqui é transferida, perdão, para o ATP. Então, a gente estava aqui, lembram? Estávamos com o alfa-cetoglutarato. Tá? O alfa-cetoglutarato, ele foi substrato de uma reação de descarboxilação oxidativa e foi produzida mais uma molécula de NADH. Tá? Não está representada aqui, porque senão o restante da imagem ficaria muito pequenininho. Tá? Mas lembrem da seta vermelha indicando aqui, certo? Tá? E essa é uma reação muito parecida com a da piruvato desidrogenase. Então, lembrem também tem as coenzimas similares. O produto dessa reação é uma molécula de succinil-CoA, que tem uma ligação bastante energética, que vai ser clivada por essa enzima aqui, tá? A succinil-CoA sintetase. Nessa reação aqui, essa energia da ligação energética vai ser transferida para a molécula de GTP. Né? A gente vai fosforilar
um GDP formando um GTP. E esse GTP logo vai ser convertido em um ATP. Na verdade, eu vou ter um GTP e aí mais um ADP e logo eu passo a ter um ATP mais um GDP, certo? Desta reação, então, o succinil-CoA, eu passei a ter uma molécula de succinato, certo? Seguimos agora. O que acontece com essa molécula do succinato? O succinato, ele vai ser oxidado pela enzima succinato desidrogenase e o produto é uma molécula chamada fumarato, tá? Essa enzima também vai reduzir o FAD, que é a coenzima dela, tá? A FADH2. Essa enzima aqui, a succinato desidrogenase, é a única enzima das enzimas da reação das reações, perdão, do ciclo do ácido cítrico que está na membrana interna da mitocôndria. Por isso que eu chamo a atenção para a posição dela. Tá? O fumarato, que é o produto dessa reação, por sua vez, vai ser hidratado pela ação de uma enzima chamada fumarase, ou fumarato hidratase. Tá? E aí, o produto que resulta dessa reação se chama malato. Tá? Essa é uma reação reversível. O malato, por sua vez, é oxidado por uma enzima chamada malato desidrogenase, né? E o produto é oxalacetato. Essa reação produz o terceiro e último NADH do ciclo e a gente tem, de novo, o oxalacetato recuperou a molécula que a gente uniu ao acetil-CoA lá no início do ciclo. Então, acompanhando aqui, a gente parou no momento em que nós tínhamos o succinato. Tá? O succinato sofreu a ação da succinato desidrogenase, tá? E o cofator da succinato desidrogenase foi transformado em FADH2. O produto dessa reação é o fumarato, que foi hidratado pela enzima fumarase, resultando em malato. E o malato sofreu a ação da enzima malato desidrogenase, né, resultando em oxalacetato. Essa reação é uma reação reversível, mas nessa reação aqui é produzido o terceiro NADH do ciclo do ácido cítrico e é recuperado o oxalacetato, que é justamente a molécula que é unida, condensada com o acetil-CoA no início do ciclo do ácido cítrico, certo? Então, agora a gente já viu reação por reação de uma volta inteira do ciclo do ácido cítrico. Agora que a gente já falou, né, das reações do ciclo do ácido cítrico e destacou o papel dele na contribuição para o metabolismo energético da célula, eu também queria falar do papel do ciclo do ácido cítrico no anabolismo. Né? Então, os produtos, né, os intermediários do ciclo do ácido cítrico, de acordo com as necessidades da célula, eles também podem ser precursores da síntese de outros elementos, né, de outras moléculas importantes da célula. Por exemplo, o citrato pode ser direcionado para a síntese de ácidos graxos e esteróis. O alfa-cetoglutarato, ele é precursor da síntese do glutamato, que pode ser direcionado tanto para a síntese de purinas como para a síntese de alguns aminoácidos. Succinil-CoA é precursor de elementos relacionados, né, grupamento M, porfirinas, relacionados então ao tecido sanguíneo, certo? O oxalacetato pode ser direcionado para a síntese de asparagina, pirimidinas, aspartato. Tá? O oxalacetato também pode ser direcionado para a síntese de fosfenol piruvato, né? Diversos aminoácidos, e ser encaminhado até para
para o metabolismo de glicólise. E em vermelho, só para vocês saberem o que está representado, né? São reações que podem, escrito em azul aí, né? São reações que repõem, que levam à síntese desses compostos, né? E quais são as enzimas responsáveis pela síntese. Então, malato pode ser produzido a partir do piruvato com a ação desta enzima, tá? Para vocês terem noção também de onde podem vir esses compostos além do ciclo, tá? Isso também é importante de discutir para vocês terem noção, mais uma vez, através de exemplos, né, de que as vias metabólicas se sobrepõem, elas não estão isoladas, todas separadas, existe sobreposição e essa sobreposição é benéfica para o metabolismo total, digamos assim, do organismo. Em relação à produção de energia do ciclo do ácido cítrico, tá? São produzidos, então, uma, duas, três moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 e uma molécula de GTP, que é logo convertida em ATP. Tá? Dois carbonos entram no ciclo na forma de acetil-CoA e deixam na forma de CO2, né? São duas moléculas de CO2. Então, não existe um consumo efetivo ou produção de intermediários. E são 4 pares de elétrons transferidos, né? 3, né, quando NAD+ é reduzido a NADH, e 1 quando FAD é reduzido a FADH2. E uma molécula de GTP é formada, sendo logo transformada em ATP, certo? Em relação à regulação do ciclo do ácido cítrico, só para revisar o que a gente falou, então, ao longo da aula, dê uma olhada nesse esquema que está à direita do slide. Então, o triângulozinho verde, então, é regulação positiva. E o X vermelho indica inibição. Complexo da piruvato desidrogenase, ele é inibido pela presença de ATP, de acetil-CoA, de NADH e também por ácidos graxos, que são indicadores de que a célula tem energia. Por outro lado, ele é estimulado pela presença de AMP, coenzima A, NAD+, e cálcio. A citrato-sintase é estimulada pela presença de ADP e inibida pelo NADH, succinil-CoA, citrato e ATP, tá? Sendo citrato o seu produto. A isocitrato desidrogenase, ela é inibida pela presença de ATP e estimulada pela presença de cálcio e ADP. O complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase é inibido pelo seu produto, né, o succinil-CoA, e também pela presença de NADH, que é um indicador de energia, digamos assim, e estimulado pela presença de cálcio. Que mais? E eu acho que esses são os principais pontos, né? Mas a ideia, né, é sempre a seguinte, né? Que tudo que indica que a célula tem energia é inibidor de uma reação que produz mais energia. Tudo que indica que a célula tem pouca energia, né, é estimulador de uma reação que leva à produção de mais energia. E o cálcio, né, ele está especialmente associado com o tecido muscular, né, porque ele estimula a contração muscular. Então, a contração muscular, ela consome muita energia. Então, ter o cálcio presente, né, quando a gente está tendo contração muscular, vai precisar de muita energia para essa contração. Então, também está associado com isso. Vou contrair o músculo, né? Claro que não é um pensamento consciente, mas é mais ou menos essa ideia. Se tem cálcio para contração muscular, também vai precisar de bastante energia. Então, usa a mesma molécula, né, para sinalizar que precisa de energia para essa contração.
Obrigada pela atenção de vocês em mais essa aula. Não deixem de manifestar as dúvidas nos fóruns da disciplina ou no nosso atendimento síncrono. Até a próxima semana, na aula sobre cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa.